Aproveitando o hype de Anéis do Poder, a nova série da Amazon Prime Video, vou falar um pouco mais sobre a arquitetura Hobbit. Essa é a segunda parte de um vídeo que eu gravei falando sobre a arquitetura Hobbit. A primeira parte eu falei mais da parte externa, da fachada e de aspectos gerais, como sua sala de jantar e seus estilos de vida. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a decoração e aspectos relacionados à ergonomia, já que os hobbits, apesar de terem uma aparência bem humana, têm uma estatura bem reduzida. É um prazer revê-lo, Gandalf. Algo em torno de 90 centímetros, e isso interfere, obviamente, em sua arquitetura. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Juan Ventura, eu sou arquiteto, e nesse canal eu falo sobre arquitetura, decoração relacionadas ao mundo da cultura pop. Aqui você vai saber como é que a arquitetura influencia aí no seu sentimento, influencia aí no que os filmes e séries querem passar para você. Mas, voltando para o assunto do vídeo, vamos falar sobre a decoração Hobbit. A ideia para gravar esse vídeo veio de quando eu estava assistindo O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e tem aquela introdução que fala sobre os hobbits, o seu estilo de vida, que são criaturinhas pequenas, que não se envolvem em conflito. O quê? Como? Gostam de comer, beber, fumar e que vivem dentro de tocas. Então, como arquiteto, eu comecei a prestar atenção em alguns aspectos, como por exemplo as esquadrias, que são as portas e janelas, que são sempre redondas, são feitas de madeira e com alguns detalhes em metal, provavelmente bronze, como por exemplo a maçaneta, que é bem entalhada, bem bonita. Você pode ver mais um pouquinho disso no último vídeo que eu gravei. Essa parte aqui é para quem é fã de J.R.R. Tolkien e sua literatura. Caso eu cometa alguma gafe relacionada à história ou relacionada à cultura dos hobbits, comenta aqui embaixo, me avisa. Calma, minha especialização é arquitetura, então paciência. Nos livros é citado que os hobbits eles têm uma aparência bem humana. Na verdade, eles são um povo muito parecido com os seres humanos, bem mais parecidos do que os elfos, do que os anões e do que os orcs. Porém, os hobbits têm uma estatura ali bem reduzida. Eles têm uma altura em torno de 60 a 1,20 m, sendo que a média é em torno de 90 centímetros. 1,20 m já é uma altura considerada mais rara. É um povo pacífico, não costumam se envolver em conflitos, têm uma habilidade de se esconder. E nas primeiras eras, no início da história ali da cronologia do J.R.R. Tolkien, eles viviam de fato em tocas na terra. Porém, Tolkien cita que essas tocas não eram sujas, não eram tocas arenosas ou secas. Na verdade, eram tocas bem confortáveis, que no início da história da Terra-média, havia algumas raças de hobbits e elas costumavam ser nômades. Porém, sempre estavam próximos de rios ou florestas. Conforto é uma palavra muito interessante que vai aparecer aqui bastante nesse vídeo, porque representa muito o estilo de vida dos hobbits. Em relação aos seus trabalhos, eles podem ser ferreiros, ceramistas, carpinteiros, pescadores, caçadores. Eles costumam beber bastante, apreciam fumo e gostam de dar e receber presentes. Eu citei no último vídeo, mas eu vou repetir aqui que quando um hobbit faz aniversário, não é ele que ganha os presentes. Na verdade, ele que distribui. É importante dizer isso, porque provavelmente os hobbits devem receber lembrancinhas aí presentes uma vez aí por mês, já que sempre tem um hobbit fazendo aniversário. E esses presentes podem ser uma peça de roupa, um utensílio ou um item de decoração. Mas agora vamos falar sobre a decoração. As próprias tocas foram utilizadas para se fazer as moradias, só que dessa vez foi utilizado madeira, tijolos, argila e outros materiais ali vernaculares encontrados na região. Observei que nos filmes, quando é mostrado ali a residência de algum hobbit, por exemplo a de Bilbo Bolseiro, você pode ver que é uma casa bem ampla, sempre está bem limpa, existem muitos detalhes ali em madeira, em algumas partes inclusive as raízes das árvores se integram ali na própria estrutura da casa e também refletem na sua decoração. Os hobbits têm um contato muito próximo com a natureza, o que explica sempre seus jardins, flores e plantas ornamentais ali na fachada e em algumas partes internas da casa. A maioria dos seus móveis são feitos de madeira, com alguns detalhes ali em metais, como bronze e etc. Também é comum ver vários tapetes, cortinas e materiais de tecido ou tapeçaria. Normalmente esses tapetes e cortinas são bem coloridos ali com alguns desenhos, o que deixa a decoração bem mais vibrante e bem mais viva.
A casa dos hobbits é sempre muito bem decorada com alguns elementos próximos ali à lareira, ou então nas suas salas de jantar e etc. Os hobbits costumam receber os seus amigos em casa, eles fazem 7 refeições, o que é bem interessante porque as refeições normalmente você faz próximo a outras pessoas, isso é uma forma de confraternizar. Então sua sala de jantar com certeza é uma das partes mais importantes da casa, onde ali ele deve guardar suas lembrancinhas, os seus presentes que ele ganha quando um hobbit faz aniversário. Como eu falei, as suas portas são redondas, as janelas são redondas, porque eles aproveitam as suas próprias tocas feitas na terra para fazer ali a sua estrutura. Curiosidade, no filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, quando Gandalf está próximo de Bilbo Bolseiro, foram utilizados alguns truques de câmera, efeitos especiais e truques de cenário para fazer com que os hobbits pareçam menores. O que é bem interessante de se observar, já que quando Gandalf está dentro ali da toca do hobbit, você vê a diferença de altura e como a toca do hobbit às vezes parece ser um pouco até desconfortável para Gandalf, que tem que ficar curvado, um pouco abaixado, para que ele não bata a cabeça no teto ou em alguma das estruturas que fica ali em cima da toca do hobbit. E por que eu estou dizendo esse detalhe para vocês? Porque a arquitetura hobbit é feita, obviamente, para os hobbits, ou seja, ela tem que ser confortável e conveniente para a estatura de quem a usa. Existe inclusive um tipo de arquitetura que é feita para crianças, que o nome é arquitetura montessoriana. É quando a gente pega aqueles móveis e reduz o tamanho desses móveis, a escala deles, para que seja do tamanho ideal para as crianças. Isso é bem importante para o desenvolvimento da criança, da criatividade e principalmente da autonomia. São prateleiras, mesas, cadeiras pequenas, sem aquele aspecto infantilizado, e a arquitetura hobbit traz essas características adaptadas para a sua altura. Porque imagina, a bancada de uma cozinha, a bancada de um banheiro normalmente fica à altura de 90 centímetros, que é a altura média de um hobbit. Seria a mesma coisa que para você lavar as mãos em cima de um guarda-roupa. Não faz sentido. Recentemente, quando eu assisti Senhor dos Anéis, como eu contei para vocês, A Sociedade do Anel, eu pensei que a arquitetura hobbit tinha características solar punk. Porém, depois de muito pesquisar, vi que não é necessariamente isso. O solar punk, na verdade, é um estilo literário, é mais um movimento artístico que imagina uma sociedade utópica que vive ali em total harmonia com a natureza. É um movimento completamente diferente do cyberpunk, que é um estilo aí que depende da tecnologia para tudo, que é um mundo assim mais destruído, mais caótico, onde a tecnologia e a humanidade já não há mais diferença, já são quase uma coisa só, partes mecânicas e etc. Enquanto ao solarpunk é justamente o contrário, é as pessoas em plenitude com a natureza. Mas você deve estar pensando, tá, ok, os hobbits convivem bem com a natureza e etc, mas eles são solarpunk? Então, na verdade não, porque eu estava mais me baseando na estética. A estética solarpunk, ela tem realmente essas formas mais orgânicas, algumas construções parecem estufas, tem muito essa característica, mas o que se enquadra melhor realmente com a arquitetura, ou melhor, com a decoração hobbit, é, na verdade, a arquitetura boho, ou boho. É porque nome não se traduz. Claro que se traduz. Sim, só que ele é americano, ele nasceu no Brooklyn e lá onde ele trabalha, em Hollywood, se fala boho. É um estilo de decoração aí bem interessante, que também tem muitas características naturais, porque boho vem do francês bohemian, ou boêmio, que significa algo como alguém romântico, um artista. São pessoas nômades com características ciganas e são mais farristas, vivem ao natural, o que realmente se enquadra, querendo ou não, um pouco a característica hobbit que eu estava falando para vocês no início do vídeo. E já relacionado à decoração, por terem esse contato com a natureza, eles sempre utilizam plantas espalhadas pelos cômodos. Você também vai encontrar peças de madeira, coisas talhadas, coisas feitas à mão, muito artesanato, coisas de barro, madeira, pedra, cerâmica. São itens que compõem a decoração boêmia. Também você pode ver tecidos coloridos, cordas, tapetes. Em sua decoração, eles utilizam bastante tons puxados para madeira, tons terrosos como argila, terracota, areia. Esse estilo aí também voltou com tudo recentemente, com o boho chic, que são justamente essas características boêmias, porém um pouco mais leves, aí que deixam um ambiente bem confortável, deixam um ambiente bem aquecido e que fica bem bonito realmente, que é um estilo que eu gosto bastante e que você pode aí encontrar pesquisando por boho chic.
ou borrou vários itens de decoração baseados nesse estilo. Então, ao avaliar o estilo de vida dos hobbits e ao avaliar a sua decoração, eu realmente bato o martelo aqui e dizer para vocês que o estilo hobbit é o estilo borró e que os hobbits são boêmios por natureza. Então, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, compartilha, porque aqui você vai estar por dentro, como eu falei, da arquitetura e da decoração que influenciam os filmes, as histórias em quadrinhos, os jogos, as séries e muito mais. Comenta aqui uma sugestão do próximo vídeo, qual é o personagem ou qual é a série e filme que você quer ver, que eu vou ter a maior satisfação do mundo em gravar esse vídeo para você. Fui!